Olha, então vamos fazer a correção da nossa avaliação. Deixa eu compartilhar o arquivo dela aqui. Isso. Então essa é a primeira questão da prova. Insatisfeito com o comportamento de seu empregador Juca, Carlos escreve uma carta para a família daquele, afirmando que Juca seria um estelionatário e torturador. Lacra a carta e a entrega no correio, adotando todas as medidas para que chegasse aos destinatários. No dia seguinte, porém, Carlos se arrepende de seu comportamento e passa a adotar conduta para evitar que a carta fosse lida por qualquer pessoa e o crime consumado. Carlos vai até a casa de Juca, tenta retirar a carta da caixa do correio, mas vê o exato momento em que Juca e sua esposa pegam o envelope e leem todo o escrito. Ofendido, Juca procura seu advogado e narra o fato ocorrido. Considerando a situação apresentada, o advogado de Juca deverá esclarecer que a conduta de Carlos configura crime de... O que é importante? O que ele escreveu na carta? Que o Juca seria estelionatário e torturador. Embora sejam adjetivos de quem pratica delito, quem é estelionatário pratica o delito de estelionato, quem é torturador pratica o crime de tortura. Não se trata de crime de calúnia, porque qual que é a diferença entre a injúria, a calúnia e a difamação? Que para configurar crime de calúnia e difamação, há necessidade da imputação de um fato à pessoa. Então não basta simplesmente chamar de estelionatário, não basta simplesmente chamar de torturador para que se configure o crime de calúnia. É necessária a imputação de um fato, descrever, olha, o Juca, a semana passada, ele obteve uma vantagem ilícita mediante uma fraude que ele aplicou num de seus clientes. Então, se houvesse a imputação de um fato e que esse fato fosse considerado crime, um fato falso imputado a ele, que se caracteriza como crime, aí sim nós teríamos o delito de calúnia. Se esse fato imputado a ele não configurasse um crime, fosse, por exemplo, uma contravenção penal, ou um fato que desabonasse a conduta dele, mas que não fosse tipificado como crime, então nós teríamos o delito de difamação. Agora, como foram imputados apenas adjetivos desabonadores, adjetivos negativos, o crime em questão é o crime de injúria. E aí, a questão ainda fala de um arrependimento do Carlos, que ele fez com que, ele tentou fazer com que o Juca, o empregador dele, não lesse a carta, mas o crime de injúria é um crime instantâneo, ele se consuma no momento em que a vítima tem o conhecimento da ofensa, e aí, a partir do momento em que ele e a sua esposa leem a carta, fica consumado o crime de injúria. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra A. Crime de injúria consumada, essa é a primeira questão. Vamos para a questão número 2. A, perante várias pessoas, afirmou falsamente que B, funcionário público aposentado, isso aqui é uma informação importante para a gente não confundir a resposta. Então, A, perante várias pessoas, afirmou falsamente que B, funcionário público aposentado, explorava a atividade ilícita do jogo do bicho quando exercia as funções públicas. Exercício da atividade ilícita do jogo do bicho é uma contravenção penal. Não é crime, é contravenção penal. Então, olha, aqui eu tenho a imputação de um fato. Esse fato não é definido como crime, porque o jogo do bicho é contravenção penal. Portanto, eu tenho imputação
de um fato que não é crime, logo eu estou diante do delito de difamação. Então, olha, já exclui a letra C e já exclui a letra B. Por quê? Para ser calúnia, esse fato falsamente imputado ao B deveria ser considerado um delito. Né? Como o jogo do bicho, exploração ilegal do jogo do bicho não é crime, é contravenção penal, a gente tem o delito de difamação. Então sobraram as letras A e D. Difamação, não se admitindo a exceção da verdade, ou a letra D, difamação, admitindo-se a exceção da verdade. O que é o porém aqui? Uma coisa que nós temos que prestar atenção. O artigo 139, parágrafo único, ele fala que a única hipótese de se admitir a exceção da verdade no crime de difamação é quando a vítima é funcionário público e essa ofensa diz respeito às suas atividades, às suas atribuições na condição de funcionário público, de servidor público. O que é o detalhe? O que é a pegadinha da questão aqui? O B não é funcionário público mais. Embora a ofensa tenha sido imputada em razão das funções dele, ó, quando ele exercia as funções públicas, o enunciado dá a informação de que ele é funcionário público aposentado. Portanto, ele não está no exercício mais das funções públicas. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Portanto, cuidado que tem que se ter é que o artigo 139, parágrafo único, fala que admite-se a exceção da verdade se a vítima é funcionário público. No caso da questão, a vítima era funcionário público. Funcionário público aposentado. Por esse motivo, a alternativa correta é a letra A e não a letra D. Vamos para a próxima questão, questão número 3. Nos crimes de calúnia ou difamação, se o querelado se retratar antes da sentença, letra A, será condenado com a mesma pena de quem não se retratou, será condenado com atenuante de pena, será isento de pena, letra D, não será condenado, mas não será isento de pena. Letra E, será condenado com diminuição de pena. Olha, a alternativa correta é a letra C. A retratação nos crimes de calúnia e difamação, não é possível retratação no crime de injúria, mas nos crimes de calúnia e difamação, a retratação isenta o agente de pena, é o que diz o artigo 143 do Código Penal. Portanto, a questão número 3, letra C. Questão número 4. Com relação a crimes contra a honra, assinale a opção correta. Letra A. O crime de calúnia se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da imputação falsa contra si. Olha, essa aqui pode gerar até uma certa dúvida, mas o que é o problema? A calúnia e a difamação, elas ferem a honra objetiva da vítima. Entende-se por honra objetiva a imagem que as demais pessoas têm do ofendido. Portanto, se eu imputar um fato falso definido como crime a alguém para a terceira pessoa, já está consumado o crime de calúnia. Não precisa necessariamente ser direcionado à própria vítima. E aí esse é o erro da alternativa A. O crime de calúnia se consuma no momento em que o ofendido, no momento em que a vítima toma conhecimento. Não, ele se consuma também no momento em que terceira pessoa toma conhecimento dessa imputação falsa. Então, a letra A está errada. Letra B. Calúnia
contra indivíduo falecido não se enquadra como crime contra a honra. Salvo engano, o artigo 140, parágrafo 2º, fala que é punível a calúnia contra os mortos. Portanto, a letra B também está errada. Letra C. A exceção da verdade é admitida em caso de delito de difamação contra funcionário público no exercício de suas funções. Aqui é o artigo 138, 139, aliás, parágrafo único. A exceção da verdade é admitida em caso de difamação, só nesse caso, contra funcionário público no exercício de suas funções. Ok. Essa é a alternativa correta. Por que a D está errada? A retratação cabal do agente da calúnia ou da difamação, após o recebimento da ação penal, é causa de diminuição de pena. Não, é causa de isenção de pena, e não diminuição. Letra E. O delito de injúria racial se processa mediante ação penal pública incondicionada. Isso aqui ficou errado. É ação penal pública condicionada à representação. Não é pública e incondicionada. Então, questão número 4, alternativa correta, letra C. Está aí, ó, o artigo 139, parágrafo único do Código Penal. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, a questão número 4, alternativa correta, letra C. Questão número 5. Aquele que der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, comete crime de denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal. Não é crime de calúnia, injúria, nem comunicação falsa de crime, nem difamação. É o crime de denunciação caluniosa, do artigo 333. A redação do dispositivo se assemelha muito com o enunciado da questão oral. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, configura o crime de denunciação caluniosa. Portanto, a questão 5 é a letra A. Questão número 6. Considerando o seguinte fato, Tício finge ser cliente da loja X e ali efetua a compra de um par de meias no valor de R$ 10,90. No momento do pagamento, primeiro aqui, não é cliente porcaria nenhuma, ele está fingindo. Existe uma fraude nessa apresentação dele como cliente da loja. E aí, no momento do pagamento, ele provoca uma confusão dentro da loja. De novo aqui, ó. Finge que paga pelo produto e induz o funcionário a lhe devolver o troco. Esse fato típico enquadra-se como o delito de estelionato. Ah, mas por que não é furto mediante fraude? Bom, diferença básica do furto mediante fraude e do estelionato é que no furto mediante fraude, a elementar fraude ela é utilizada contra a vítima para fazer com que seja possível a subtração do bem da vítima. Então, o agente ele subtrai o bem da vítima. No estelionato, a fraude é utilizada de maneira que a vítima é enganada e entrega definitivamente o bem ao agente. Então, no caso, o que houve? A entrega do troco ao agente.
né? Ele não subtraiu, ele não criou a confusão para ir lá no caixa e subtrair o dinheiro do caixa. Ele criou a confusão e a fraude fez com que o funcionário fosse enganado para entregar ele o troco. Portanto, estamos diante de um crime de estelionato e não de furto mediante fraude. Questão número 5, letra D de dado. Questão número 7. Augusto, logo após furtar um veículo, ó, então o que houve aqui foi a subtração de um veículo. Desferiu coronhadas na cabeça de seu proprietário, que ficou desacordado e foi arremessado para fora do veículo, mas sobreviveu. Então, olha, ele subtraiu o veículo e depois de subtraí-lo, foi que ele empregou violência contra o proprietário. E aqui o enunciado não fala se gerou lesão grave ou lesão gravíssima, né, e deixa claro que não houve a morte da vítima. Então, a gente tem que se ater apenas às informações que estão no enunciado da questão. Nessa situação, Augusto praticou o crime de roubo impróprio. Por que o roubo impróprio? Né? A diferença, uma das diferenças entre o roubo próprio e o roubo impróprio. No roubo impróprio, a violência ou grave ameaça são empregadas, são colocadas contra a vítima depois da subtração. No roubo próprio, a violência ou a grave ameaça são colocadas contra a vítima antes da subtração, para que a subtração se consuma. No roubo impróprio, por isso o nome, primeiro se realiza a subtração, depois é que se realiza o ato de violência ou grave ameaça contra a vítima. Por isso, o enunciado trata de um crime de roubo impróprio. Olha aqui, ó, 157, parágrafo 1º do Código Penal. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa, aqui, ó, logo após furtar um veículo, então, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, a questão número 7, letra A. Questão número 8. Vamos lá para a questão número 8. Carlos, guarda municipal, durante o seu horário de trabalho, verifica que Joana, declarando-se vendedora de roupas, aproxima-se de Marta e passa a lhe mostrar as saias que teria para venda. Enquanto Marta analisava as roupas apresentadas, Joana, aproveitando-se da situação criada, pega o telefone celular de Marta, que estava em cima do banco. Em seguida, Joana tenta deixar o local dos fatos, levando o telefone e as saias, pois, na verdade, não era vendedora, mas vem a ser presa em flagrante por Carlos. Encaminhada à delegacia e confirmados os fatos, Joana deverá ser responsabilizada pelo crime de... ela inventou a história aqui de que seria vendedora de saias. Olha aqui. E o enunciado deixa claro, não era vendedora. E aí ela se aproveitou dessa fraude para pegar o telefone da vítima, Marta. O pegar aqui é a subtração, o núcleo do crime de furto. Portanto, diferentemente daquela outra questão em que o indivíduo cria uma situação dentro da loja e faz com que essa fraude engane o funcionário para entregar a ele o troco, aqui na questão número 8, a fraude faz com que a vítima esqueça o seu patrimônio e a fraude foi empregada para que a agente pudesse subtrair o bem da vítima. Portanto, nós estamos diante de uma situação que configura o furto qualificado.
pela fraude. Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola. Furto mediante fraude. Tá vendo? Naquela primeira questão, a vítima entrega espontaneamente o bem ao agente. Aqui, a vítima ela é enganada e o agente subtrai o bem de propriedade da vítima. Questão número 9. Analise o caso a seguir. Após terem subtraído significativa quantia em dinheiro de um estabelecimento comercial, então nós temos uma informação importante aqui, mediante grave ameaça, objetivando a detenção da res furtiva. Res furtiva é a coisa subtraída, coisa furtada, e a impunidade do crime. Os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares, que os aguardavam na porta do estabelecimento. Embora não tenham conseguido fugir da ação policial e nem atingir nenhum dos milicianos, os agentes atuaram com evidente ânimos necandi. O que é isso? O que é o ânimos necandi? A intenção de matar. Agiram com a intenção de matar em relação aos policiais militares. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, ocorreu. Ó. Então, é uma situação que narra uma subtração, e depois da subtração se emprega grave ameaça, objetivando a detenção da coisa e a impunidade pelo crime. Aí, os agentes efetuam um disparo de arma de fogo contra os policiais e disparam com a intenção de matar, mas não matam os policiais. Aqui. E não conseguiram fugir, eles foram presos. Então, a gente tem aqui a subtração da coisa e a tentativa em relação ao resultado morte. Subtração consumada e morte tentada, tendo em vista que eles agiam com a intenção de matar, vai configurar o crime de latrocínio tentado. Então, a questão número 9, letra D. Latrocínio tentado. Lembra da tabelinha? Vou fazer essa tabelinha aqui, que vai de encontro a esse posicionamento jurisprudencial do STJ. A gente tem aqui, ó. Subtração. Morte e latrocínio. Podemos ter 4 situações diferentes aqui. Olha só. Se a subtração foi consumada e a morte também foi consumada, não há dúvida nenhuma de que o latrocínio foi consumado. Subtração consumada com resultado morte consumada, com homicídio consumado, latrocínio consumado. Agora, se a subtração foi tentada e o resultado morte também foi tentado, lógico que eu vou ter latrocínio tentado. Então, subtração tentada com morte tentada, latrocínio tentado. As duas primeiras hipóteses, muito simples.
Né? O que fica mais difícil um pouquinho é agora. Se a subtração é tentada e a morte consumada, a jurisprudência do STJ entende que trata-se de latrocínio consumado. E se a subtração é consumada e a morte é tentada, como é o caso da questão, eu estou diante de um latrocínio tentado. Certo? Então, olha, a consumação do latrocínio vai seguir a consumação do resultado morte. Se a morte foi consumada com a subtração consumada, o latrocínio consumado. Se a morte foi consumada, mesmo a subtração tendo sido tentada, latrocínio consumado. Ok? Então, esse quadrinho aí, ele ajuda a gente, na hora da prova, a entender quais as situações de latrocínio consumado ou tentado. 10ª questão e última questão. Ao anoitecer de 28 de abril de 2017, o funcionário público municipal Mário Pança, ao sair da prefeitura de Passárgada, então aqui fala que ele é funcionário público municipal, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta, fala que foi ao anoitecer, então ele estava saindo da prefeitura, onde trabalha, e encontra um pacote contendo R$20 mil em notas de R$100. Feliz com a possibilidade de saldar todas as suas dívidas, leva tal numerário para casa e no dia seguinte procura seus credores saldando um a um. Marta Rochedo, que havia perdido tal numerário, procura a delegacia de polícia local pedindo providências a respeito. Os policiais civis realizam investigações, conseguindo apurar que Mário Pança havia encontrado tal numerário, dando cabo de suas dívidas com o mesmo. Diante de tal enunciado, a opção em que se enquadra a conduta praticada por Mário Pança é, então vamos lá, ele é funcionário público, mas ele encontra a quantia, ele não se apropria da quantia dentro da prefeitura, ao sair da prefeitura. Encontra um pacote contendo cerca de R$20 mil. Encontra, olha aqui. Tá vendo? Ele não subtraiu de dentro da prefeitura esse valor. Ele encontrou. E aí, quando ele encontrou, ele não sabia a quem pertencia. Posteriormente, foi anunciado da informação de que isso era da vítima Marta Rochedo e ela havia perdido esse valor. Portanto, estamos diante da situação de apropriação indébita de coisa alheia achada. Não é furto porque não houve subtração. Né? Não é peculato apropriação porque ele não subtraiu nenhum bem que pertencesse à administração pública. Né? Portanto, a conduta se enquadra no delito de apropriação indébita de coisa alheia achada. Letra A. Está aí, ó. Artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Incorre na mesma pena quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente no prazo de 15 dias. Portanto, a questão número 10, letra A. Vou fazer um corte aqui para a gente poder voltar para a correção das questões dissertativas.